Fala galera, aqui é o Vitor do canal Projeto Tarantino em colaboração com o canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Galera, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, é muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Então vamos para mais um relato. A mulher no velório. Essa lenda urbana é bastante contada em faculdades por causa dos cemitérios símbolos das histórias de terror. Reza a lenda que uma garota que era uma estudante de psicologia estava no final do seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade que tinha sido um professor famoso. Essa cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma tira negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para esta mulher, teve a impressão de que esta velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para esta esquisita figura, viu suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de sua cabeça. O segundo velório, visitado pela estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Essa estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu novamente a estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto um vazio no lugar dos globos oculares desta mulher. Então, a moça pensou que isso poderia ter sido uma bobagem da sua cabeça. O terceiro velório que a estudante visitou foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante, porém, entrou, mas dentro do local, ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava lá também. E após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela idosa esquisita, que ficou algum tempo andando pelo cemitério até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha e sem querer soltou uma exclamação: "Ave!". Assim a idosa olhou para trás e disse: "Ave, minha filha". Dessa maneira a estudante falou: "Como é possível? A foto da mulher enterrada neste túmulo é a cara da senhora". Desse jeito a velha explicou: "Bem, isso faz sentido, porque esta mulher que está enterrada neste túmulo marrom sou eu". Então a estudante disse: "Isso não é possível, só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação disso tudo?". Assim, calmamente, a velhinha respondeu: "Eu nasci há algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única. Não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas, quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira. Um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram. Me aceitaram lá porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno,
mas o diabo não me aceitou porque eu não era má suficiente. Porém, após isso tudo, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Assim, a estudante indagou: e o que uma colaboradora da morte é o que ela faz? Desta maneira, a velhinha respondeu: uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guia a sua alma até muitos lugares como o céu, o purgatório e o inferno. Após escutar tudo isto, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros e em seguida disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos. A bruxa no metrô. Baseado em fatos reais. Era uma tranquila noite de sexta-feira em 1999. Carlos Alberto estava entre os operadores de trem que faziam os últimos horários. Ele saiu da estação Amênia minutos antes das 23 horas no sentido de Jabaquara. Estava feliz porque encerraria sua quarta e última viagem no turno da tarde. E em cerca de meia hora entregaria em Jabaquara o comando do trem a um colega da noitada e iria para casa com o sentimento do dever cumprido. Ao adentrar a plataforma da estação Tiradentes com o trem, Carlos se surpreendeu com a ausência absoluta de passageiros e pensou: se mesmo no interior da composição tenho poucos passageiros, não seria em Tiradentes que muitos embarques aconteceriam? Perguntou-se a si mesmo, né? E foi reduzindo suavemente a velocidade do trem para fazer uma parada confortável para os raros passageiros. Porém, de repente, não mais que de repente, na altura da metade da plataforma, uma visão assustadora. Uma criatura que se assemelhava a uma mulher aparentando 1,90 m de altura. Com uma roupa preta, o rosto de uma fantasmagórica cor branca, onde se destacavam os olhos redoados de preto, e arrastando enormes correntes em cada uma das mãos, fez tudo para mudar. Pânico! O susto foi enorme, mas o operador tinha que parar o trem. Não podia passar pela estação sem prestar serviço. Foi quando notou, literalmente grudado à parede limite da plataforma, um colega da manutenção. Ele estava aterrorizado e não conseguia tirar os olhos da figura que parecia vir do além. Assim, as portas do trem se abriram. Ele entrou na cabine, forçou a entrada e pediu que seguisse imediatamente, gritando: "É a morte! É a morte! Vamos, vamos!" Ele gritava. Nunca os segundos de uma parada na estação foram tão longos. Pelo espelho, Carlos viu a pavorosa figura entrar lentamente na composição. O trem partiu e ele e seu amigo, rezando em voz baixa, fizeram uma viagem muito difícil até Jabaquara. Eles acreditam que a criatura desceu, por mais absurdo que possa parecer, na estação Paraíso. Em Jabaquara, os colegas nem se despediram. Foi só no ônibus para casa, já recuperado do susto, que Carlos entendeu o que havia ocorrido. Eis a bruxa. Ao encontrar com um amigo no ônibus, Carlos puxou o papo sobre o cinema com ele, mas especificamente sobre filmes de terror, uma vez que havia acabado de presenciar um fenômeno sobrenatural no metrô. Seu amigo perguntou se ele havia ouvido falar de um filme muito original para a época chamado A Bruxa de Blair, que acabara de ser lançado no Brasil depois do estrondoso sucesso nos Estados Unidos. Por lá,
criativas estratégias de marketing, como a distribuição de panfletos em Nova York, informando sobre o sinistro desaparecimento de 3 jovens que foram investigar uma bruxa, geraram pânico inicialmente. O filme A Bruxa de Blair trazia imagens reais dos assassinatos de jovens por uma bruxa. Aqui, provavelmente, foram os promotores do filme que sugeriram à bruxa embarcar na estação Tiradentes. Bem, pelo menos é o que Carlos prefere pensar.